amigos e amigas do canal Abya Yala, isto é, comunicação popular, nômade e pluriversal. E depois de umas semanas aí de recolhimento, o canal volta de novo às suas atividades, né, anormais, né? Nós, como vozes dissonantes também dentro dessa luta que nós estamos levando a nível de meio ambiente, clima, povos originários, dentre outros temas, assuntos de interesse da população em geral, ainda estão incipientemente começando a que essas vozes dissonantes nos transformemos em vozes entoantes, que nós levantemos nossa voz e alertemos as pessoas sobre o que está acontecendo na real aqui no nosso continente, aqui em Pindorama, Brasil, e que são problemas que não diferem muito do que acontece em Abya Yala, isto é, América Latina. Hoje nós vamos fazer uma entrevista muito especial, interessante e também de interesse da sociedade. Isto é, um problema com uma etnia de dos grandes povos originários que tiveram que fugir ou foram, durante o recurso e os percursos da história, tiveram suas liberdades dilaceradas e foram levadas para outros estados da federação para servir a interesses extrativistas. Isto aqui já está no decorrer da história do Brasil, como na história de muitos dos nossos países às voltas, dentro desse maravilhoso continente, e justamente esse que vai ser o tema com o povo Cariú, Cariri, da região do Acre. Para isso, nada melhor que a voz da nossa querida parenta Jaci Cariú Cariri, que vai se apresentar. Logo mais nós teremos o convidado também, Oscar Barreto, que ele é um especialista em ecovilas, também um especialista em algo que ainda incipiente está começando, que é a bioarquitetura, né? Ou seja, começar a considerar a estética, inclusive nas grandes cidades, considerar também como um movimento para modificar esse problema ecológico, ambiental, climático, que está assolando neste momento, inclusive, a muitas cidades e regiões do país, né? E ela, então, a nossa querida parenta, vai comentar sobre a história do seu povo, vai fazer sua apresentação. Se ela quiser também falar na sua língua original, bem-vinda, parenta. Puranga Caruca, já que estamos aqui em terras Tupinambá, né? Puranga Caruca, fique à vontade. Eu quero que você se expresse com toda essa sua força ancestral que tem junto do seu povo e que também comente os dilemas e impasses que estão vivendo neste momento o seu povo naquela região que é do estado do Acre. Kangi Kiretu, Yetsa Jacinta, Yetsande Tsoho Cariú Cariri, Kinku, né? Tsoho eu vou Chodoke ame Netoaibi, desde Choconhe Teoduke ame Zambie aibiba ran koran de Teodoke mot soho aiche kenyu. Então, parente, eu me apresentei, né, na língua com o meu nome é Jacinta, né? E temos um lema, né? O povo Cariú Cariri do Acre tem esse lema, né? Que nós Cariú Cariri Kinku temos o lema, né? De lutar pela memória de nossos ancestrais, né? A luta pelo direito de existir, né? No presente, e lutamos para garantir o futuro das nossas próximas gerações, né? Costumamos dizer que nós somos memórias vivas de nossos ancestrais, né? E nós futuramente seremos troncos velhos, né? Das nossas próximas gerações. E é o que acontece, né, com os povos nativos. A maioria dos povos nativos originários, né, de todo o Pindorama, né,
eles lutam, né? Eles lutam para que a sua memória permaneça, né? Seu modo de vida permaneça, porque a sua cultura permaneça. Que a maioria desses povos, eles não são detentores, né? Como de uma boa leitura, que eles não sabem ler, não sabem escrever, mas eles são detentores, né? A sua forma de passar o conhecimento é através dessa oralidade, né? E o povo Kariu Kariri não é diferente de vários outros povos que passaram, né, por essa colonização, né? A luta contra o colonizador, né? A nossa história de vida desse povo, ela foi marcada muito, né, por essa separação, né? A gente foi levado ao Acre, o Acre não existia ainda, era território ainda na época boliviano, né? Quando a gente foi levado para cortar seringa, são 2 clãs, né? Na verdade são 3 clãs, mas o outro clã ele já esqueceu de quem é ele, né? Que é o povo Tapuia. Existe o povo Tapuia, mas eles esqueceram quem são eles, né? E quem ainda, né, preserva isso dentro de si é o povo, esses 2 clãs, que são o clã do Bazé, que é o povo do fumo, né? E o clã do Cari, né, que é do peixe, né? E quando a gente foi para o Acre cortar seringa, os meus antepassados foram cortar seringa, né? E eles também já viram fugindo, né? Eles não tinham mais território, o território deles foram tomados na região nordestina, Ceará, região ali, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? Eles já não tinham mais território, né? O seu território foram tomados por grandes fazendeiros, os grandes donos de cafezais, os grandes donos da cana de açúcar, né? A gente diz que nós fomos mortos, fomos escravizados para adoçar, né, a boca dos europeus. E não foi diferente quando foi na hora de levar eles para cortar, né, no final do século XIX, para cortar seringa, né, tirar o látex, né, da seringueira. E lá a gente ficou, né, eles não conseguiram retornar mais. E a gente lutou, a gente foi levado, se tornamos seringueiro, né? A gente não era, nos tornamos, né? Porque lá tornaram seringueiro, fizeram com que a gente se tornasse esse extrativista, né? Para cortar seringa, para poder sobreviver, não era nem viver, era sobreviver, né? E costumamos dizer que nós fomos a árvore arrancada, né? Costumamos dizer isso, arrancaram-nos de um território e plantaram no outro achando que a gente ia morrer, mas a gente não morreu, porque nós soltamos frutos, né? A gente continuou crescendo dentro daquela floresta, né? Mesmo que com esse apagamento histórico, né? Que a história do Brasil se dá num apagamento negacionista também e de esquecimento, né? Dá um esquecimento na história, que esse povo não existia, né? Você começa a ler, eu quando tive, né, esse conhecimento, né, do homem branco dentro de todos os seus laudos, né, de todos os seus livros, né, colocada ali essa história do povo Kariu, era um povo que não existia. E eu tenho 38 anos e eu cresci ouvindo a história desse povo, né? E eu dizia assim, uau, como é que esse povo não existe, a gente está aqui, né? Então a gente luta, o povo acreano no Acre está lutando contra o próprio Estado, lutando contra as próprias instituições que foram criadas, né, para, digamos, eu digo assim, né, que elas foram criadas para proteger o povo, né, o povo originário. Mas para a gente não foi assim, para o povo acreano não foi assim, para esse povo que também é considerado acreano, que nasceu ali também, né? O povo Kariu. Não só para o povo Kariu, mas para outros povos também que tiveram que lutar contra as instituições primeiros, né? Para dizer quem são, né? Para que a história não seja contada de forma errada ou de forma com que o Estado faça-se acreditar que esse povo não existe mais, que ele morreu, que ele apagou, né? Então a gente luta contra isso no Acre ainda. E a nossa história começa desde aí, então, né? Dessa leva, né, dessa ida, depois se tornaram seringueiro,
depois de várias expulsões de vários territórios, a gente ainda resiste, né, em permanecer no mesmo rio que os nossos troncos velhos morreram, que nossos troncos velhos chegaram, né? E eu acho que também é difícil para nós cariú no Acre, que a gente não foi ensinado pelos nossos troncos velhos a ser chamado de índio. Nós não éramos ensinados assim, porque os nossos troncos velhos, principalmente a minha bisavó, ela dizia assim, a palavra índio, ela foi trazida pelo colonizador para acabar com o povo dela. Ela falava assim, esse nome é um nome cheio de sangue, esse nome trouxe violência, esse nome acabou com o meu povo, né? Então foram poucos que resistiram. Ela contava isso. Eu nunca me senti índia, eu não gostava, nunca gostei desse nome, a palavra índio, né? Mas eu amava a palavra cariú, porque ela dava esse nome pra gente. O cariú é o nome que a gente foi chamado, né, pelo um outro povo, que era o povo Tupinambá. A gente era chamado de Kinku, né? Que até hoje nós temos muito o que significa Kinku, né? O que significa isso para a gente? Né? Para mim é a nossa criação, nós somos a criação, né? A criação não só de mim, mas a criação de vários, né? A criação dos nossos troncos velhos, a criação do grande espírito, né? É tanto que no Ceará se tem o nome de uma serra chamada Quincuá, né? Então, eles foram batizando os seus filhos, né, na língua. O nome da minha mãe está na língua, o nome do meu pai está na língua, o nome dos meus tios, todos os meus tios estão na língua, né? Então, a gente foi ali se escondendo dentro daquele território e também fomos nos protegendo, de certa forma, para não sermos dizimados fisicamente, né? Além da história já está escrita, né, que a gente foi dizimado, que a gente já foi extinto, que a gente não existia mais, a gente estava lá dentro do Acre, né? Principalmente uma das primeiras reservas criadas no Brasil e no mundo com essa categoria, né, foram as reservas extrativistas. As reservas extrativistas, elas foram criadas no sentido do extrativismo positivo, não do extrativismo negativo. Tu me entende, né, Ludwig? Eu creio assim, que o extrativismo positivo é aquele que você está em equilíbrio com a natureza, né? Agora, o extrativismo negativo, para mim, é aquele que vai lá e destrói, que é aquele que vai lá e polui, aquele que vai lá, né, e acaba com tudo. Isso, para mim, é o extrativismo negativo. Sim, inclusive, esses últimos tempos existem vários grupos que estão falando sobre isso, né? Porque existe uma confusão entre os extrativistas naturais, que nem aqueles que, por exemplo, extraem a palma, ou tem outro nome, não sei como se chama, que extraem um fruto como se fosse um coco, né? Acho que é babaçu, se não me engano. Né? É o babaçu. Porque esse é o extrativismo positivo, né? Que quem mora na floresta, ele faz isso, né? Já é natural nosso, né? Dos povos originários ali, porque a gente faz esse extrativismo natural, porque nós se alimentamos, a gente retira o que a floresta dá. A gente não precisa derrubar, a gente não precisa destruir. A gente utiliza o que ela dá, e é tanta riqueza, né? E esse é o extrativismo positivo, né? Que os povos originários sabem mais do que nunca e mais do que ninguém como fazer isso, Ludwig. E isso é tão importante, né? Só que o Estado, ele não olha assim. O Estado, ele vê o território, né, como algo que ele vai dar para as grandes, né? Eu queria que o companheiro Oscar não vamos perder o gancho das línguas, que é muito interessante essa temática. Denomina a conquista do Acre, né? Que pertenceu durante muito tempo à Bolívia, né? E grande parte desse material a gente conseguiu através
da Bolívia, do governo boliviano, do Arquivo Nacional da Bolívia, nós conseguimos ter acesso, e também graças ao companheiro Tiago, que faz parte do canal e do nosso grupo também, ele deu esse empurre para a gente poder ter conhecimentos das fontes de onde que vêm os problemas ocasionados por essa tal conquista do Acre, né? Que foi uma moeda de troca, né, para o governo da época, né? Mas, enfim, eu queria saber mais sobre as consequências que teve todo esse processo histórico e também as consequências atuais em relação a um consenso com outros povos que estão na região e também com os órgãos que tratam sobre as questões indígenas, como a FUNAI, a PIB, hoje o Ministério dos Povos Indígenas, em relação a esse conflito que existe lá no Acre, produto, né, justamente o resultado de toda essa história, né? Sim, Ludwig, todo esse processo acarretou nesse apagamento e também silenciamento, né, dentro dos territórios, porque quando se vai para essa região, toda a região amazônica, porque a região amazônica ela não foi colonizada de uma vez só, né? Não é de uma vez só, né? Como podemos, a história conta, né? E o Acre é um dos estados, o estado mais novo, né, que foi ali anexado. E lá já se encontravam outros povos, né, originários dali. E esse mesmo colonizador que levou o povo cariú para dentro da floresta foi o mesmo povo também, foi o mesmo colonizador que colonizou toda a região Nordeste e outras regiões, né? Eles foram para dentro da Amazônia e chegando lá eles levaram também como cativo, né? Cativando também esses outros povos que lá encontraram, né? E a gente acabou que até se misturando, são raças, né? Ali são povos, digamos ali, que não se conheciam, né? Que não tinham nenhum contato um com o outro e que eles foram obrigados, né? De certa forma e também eu digo assim, até de também uma forma de unir forças, né, para lutar contra isso, né. E o povo cariú, ele, quando chegou ao Acre, a minha avó chegou ao Acre, minha bisavó, né, no caso, minha avó nasceu no Acre já, né. Quando ela chegou nesse território, praticamente eles, os bolivianos, os peruanos caucheiros, eles tinham praticamente dizimado o povo amihuaca. Ali só existia mulheres e crianças que foram sobreviventes, né, dessa violência, né, desse genocídio, desse etnocídio, né, dentro daquele território. Então a gente se uniu com esse povo, né? Esse povo aí permanecemos ficando dentro do Rio Amônia, né? E o Rio Amônia começou também a receber não só o povo cariú, né? Mas vários outros povos, como os Axanincas, como os Conibos, santarozinos, né? Vindo também da região do Ucayali, né? Recebeu vários povos, né? E quando saiu com o declínio da borracha, né, em 1940, 1930, 1930 ainda não estava no auge ali do segundo ciclo da borracha, né? Em 1940, na época eles enviaram também soldados da borracha, né, conta a história soldados da borracha, né? Então, a partir de 1940 aí já começa a declinar, né? Já começa a cair. Então, esses povos, eles ficam ali dentro daqueles seringais
E esses seringais começam a ser vendidos para donos, né? Para grandes empresas, né? Para grandes empresas que querem explorar ali o território, né? Tirando madeira ou transformando isso em grandes campos, né? Para se tornar grandes fazendas. Essas grandes extensões territoriais que eram os seringais, e esses patrões, eles não moravam ali dentro daquela floresta, eles eram do sul, eles eram do nordeste, ele era da região menos dali, né? Menos dali, daquele território. Então, quando o seringal era vendido com essas pessoas, com esses indígenas, com esses trabalhadores, né? E foi a partir do momento de 1975, 1985, que começou essa luta, né, de se unir os povos, né, da região, os povos indígenas e os povos tradicionais, né, chamados povos da floresta. Eles começaram a se unir, porque eles perceberam que ali também era a sua casa, né, que eles estavam sendo praticamente vendidos junto com esses seringais, né, que eles futuramente eles seriam também os próximos a serem mortos, os próximos a serem expulsos, né? E eles começaram a lutar, teve essa grande luta, né, que o povo esquece também, né, de lutar. Eles começaram a dizer, não, nós já estamos cansados de fugir, nós já estamos cansados de ver nossos parentes sendo mortos, né? Nós já estamos cansados de sermos proibidos de plantar, de fazer a nossa cultura, e eles começaram a lutar. E eles conseguiram um grande movimento, né, juntos. Tem a Aliança do Povo da Floresta, que você sabe muito bem como que aconteceu, né? E por isso que surgiu, né, as duas primeiras reservas dentro do Acre, né, dos reservas extrativistas, né? A união desses povos, na verdade, é a união desses povos, união de povos indígenas, união de extrativistas, né? Que hoje, eu creio que alguns antropólogos até imaginam assim, que com a criação dessas duas reservas, né, eles estavam botando por fim um conflito territorial. Mas não, hoje eu vejo que não. Mas eles estavam certos, eles não estavam errados de ver esses cientistas, essas grandes lideranças que surgiram na época, como Chico Mendes, né, como Ailton Krenak, eu lembro de Ailton Krenak na época, né, e outros parentes indígenas, e eles estavam ali, eles não estavam errados, eles estavam lutando por povos, por pessoas, eles estavam lutando por seres humanos, por culturas, eles estavam lutando pela vida na floresta. E quando se fala da vida na floresta, não se fala só do ser humano, né? Fala da floresta em si, com tudo que nela existe, né? Com tudo que nela tem. E hoje a gente vê que o Estado ele nunca gostou dessa situação, de que esses povos se uniram para proteger tudo isso, né? Proteger a vida da humanidade. Essa é a verdade, proteger a vida da humanidade. E o Estado, ele já nasceu podre, né? Quando o Estado nasceu podre, porque o Estado, ele é o guarda-costas de grandes empresas, de grandes, né? De grandes latifundiários, isso é verdade. O Estado, ele não está nem aí para os seus povos, né? O Estado, ele só faz a obrigação dele quando ele é obrigado mesmo pela justiça, né? Aí que ele vai fazer. Mas o estrago já está feito. Quando ele se levanta, o estrago já está feito, né? No caso dos Kariu Kariri do Acre, ninguém entendeu quem éramos nós quando nós chegamos nesse território e que falávamos que nós somos Kariu do Ceará. Eu falo como se a minha avó estivesse falando, né? A minha bisavó. Quem é você? Eu sou o Kariu Kariri, né? Eu sou um Kariu da região nordestina, eu sou o Kariu. No mínimo, já foi aprontada a Ela é Branca. Por quê? Porque lá nesses estudos, na história, ela é contada, a história do Acre, não por povos indígenas, ela é contada por homens brancos estudiosos que tiveram lá, achando que sabia contar do território mais do que nós, da nossa história de vivência, né? Inclusive, até compartilhei, não sei se você viu,
o Tratado de Petrópolis, né, que foi o tratado onde o Acre foi dividido, o bolo do Acre, né, entre ambas as partes, né, tinha acabado de compartilhar, que é uma história também contada a partir desse olhar conceitual branco, e esse documento se transforma em história dos vencedores, né? Que eles têm tudo registrado, tudo assinado, tudo contratados e acordos que só entre eles, né? E que o Estado depois acaba naturalizando. São acordos entre eles a portas fechadas, e isso continua ainda até hoje, quando se refere aos direitos dos povos originários, até hoje, Ludwig, assim, é tratado às portas fechadas. As instituições que representam, né, os povos indígenas, que representam os povos extrativistas, não existe aquela conversa, né, de que nós temos direito, né, as comunidades têm o direito de uma consulta prévia. Não existe isso, não. Quando chega até nós, a coisa já tem acontecido. Eles já têm planejado há 100 anos-luz da gente, entende? Então, quando a gente vai saber, praticamente os povos indígenas são obrigados praticamente a aceitar o que lhes são imposto de goela abaixo. E os que não aceitam tais atitudes do Estado, eles são menosprezados, são inviabilizados, o Estado diz assim, eles não existem, isso a gente não sabe, né, que eles existem. Essa é a verdade. Por exemplo, o ICNBio. O ICNBio é uma instituição que foi criada para ajudar, para proteger, né, os territórios, né, proteger a nossa fauna, a nossa flora. Mas quando chega praticamente uma grande empresa e pede uma licitação ou pede para destruir algo ali, rapidamente essa empresa ela consegue, né? Mas quando é para proteger os povos que estão lá dentro, essa mesma política ambiental perversa, né, racista, negacionista, em nome da preservação, nega que existe povos indígenas dentro da reserva extrativista. Antigamente, até ano passado, aqui 2 anos atrás ou 3 anos atrás, se tu fosse perguntar ao ICNBio se existia povos indígenas dentro do território das reservas extrativistas criado no Acre, ele ia dizer que não. Ia dizer que não. E olha que foi uma instituição criada, né, por esses povos que ali estavam. Foi uma instituição criada pensando, né, em proteger esses biomas para essas populações que ali moravam. Veja como a nossa luta do povo Kariu é tão grande, que hoje tem esse documento aqui, ó, tem um documento aqui, que está aqui em minhas mãos, da Associação, né, dos Seringueiros e Agricultores, né? É tão interessante que ela conta, né, toda essa característica cultural, né, da região. Aqui conta, né, que essas famílias que ali moram, elas são frutos dessas união de vários povos, são vários povos dentro desse território, né? Mas se você perguntasse antes essa instituição, ela negava, ela disse, não, aí não existe território de um povo indígena, sendo que está cheio de indígenas ali dentro, né? Veja o quanto isso é negacionista, quanto isso é negado, né? E nós somos, os Kariu, eles sempre foram tratados como meros poceiros dentro dessas reservas, e eles foram considerados como brancos, porque Kariu, quem entende, quem estuda, né, principalmente essa linhagem das variações do tupi, da língua tupi, né? O Abeninga é uma língua antiga que os tupinambá falavam, né? E talvez eles aí, alguns falam, assim como o Nhengatu, né? Abeninga. O Abeninga é falado ainda, né? E são variações que o homem branco não entendia. Por exemplo, Kariu
com U e o acento, e cariú com O e um acento. São duas palavras muito parecidas no seu e totalmente diferentes, que não tem nada a ver. Então, quando você pega essas duas palavras, que carió com O, carió, que significa também procedente, né, de branco, procedente, né, digamos que é o filho do homem branco com indígena, né. Nós vamos entrar agora para a segunda parte, vamos ter o canal GAP Filosófico e vamos entrar via Google Meet para continuar essa entrevista, tudo bem? Coicaturité, muito obrigado, Xaltumai, como dizemos em Mapudungun. Obrigado, Alberto. Né? Eles são os cariú, eles vivem lá no meio da floresta, eles são comedores de bode, eles vivem nos rios, né? Então, essa denominação foi dada para nós através do povo tupinambá, né? Que falava essa língua, esse dialeto antigo, né? O Abaninga. E na região amazônica, vários povos tem o cariú como branco até hoje, que significa branco, e eles acham que essa palavra pertence ao tronco linguístico tupano ou o tronco linguístico, né, seja lá da onde. Mas, na verdade, ele vem, né, desse tronco linguístico do tupi. Eu passei a vida inteira, por exemplo, tendo que explicar para as pessoas essas duas variações e o que é que elas significam, né? E eu sei isso por quê? Não é porque eu estudei ou porque eu sei falar tupi, porque eu ouvi a minha avó falando isso. Ela era falante, eles falavam, porque eles não falavam só, olha, os meus bisavós, eles não falavam só uma língua. Além de falar o desabucuá, quipeá, né? E falar o tupi, eles falavam um pouquinho o inglês e ainda o espanhol. Então, eles não eram detentores só de uma língua só, né? Quando eles falavam com propriedade, porque eles sabiam, eles aprenderam, né? Então, eles tinham propriedade. Mas se hoje, digamos, um estudante de uma universidade, ele vem para dentro da Amazônia, ele prefere acreditar o que está escrito ali naquele livro, que cariú é branco, do que acreditar em mim, que ouvi a minha bisavó contando, relatando porque ela viveu e era falante dessas línguas, mas ele prefere acreditar no livro de história que está lá contando que cariú na Amazônia é branco. Entende? Então, isso é uma forma de apagamento, né? De apagar a história de um povo, de silenciar um povo. E nós lutamos muito contra isso aqui no Acre. Nós lutamos diariamente, né? Chegou momentos de eu ser orientada e dizer assim, tira esse cariú aí do meio que cariú é branco. Eu digo, não é branco, cariú não é branco e nunca será. Eu tive que lutar, eu lutei quando meu povo me escolheu para lutar, né, dizer que nós existimos no Acre. As pessoas diziam assim, não, o cariú é branco. Eu sempre ouvi, eu digo, pois eu tenho 38 anos, eu sempre ouvi a minha avó dizer que cariú não é branco. Cariô procedente, né? São mestiço procedente. Mas cariú, não. Então, essas faltas de informação de pessoas que vão para a Amazônia ou para qualquer outro lugar do mundo que tenha povos indígenas, às vezes eles fazem essa confusão, né? Porque o que é para mim dentro da floresta amazônica não pode ser lá para o outro, né? Porque minha avó, antes de chegar na Amazônia, minha bisavó, aliás, a minha bisavó, meu tataravô, antes de chegar na Amazônia, eles já tinham esse nome dado, né? Lá pelos Tupinambá. Será que os Tupinambá estavam chamando eles de branco? Sendo que eles não tinham coloração nem de pele branca. A pele do povo cariú, cariri, em toda a sua história, não existe a coloração mais branca, né?
Existe a coloração bem mesmo vermelha, a coloração bem mais negra, preta mesmo, né? Por causa do sol, por causa de todo, né? Num outro sistemas que eles viviam, né? Que era de muito sol, de viver na caatinga, na floresta branca, né? Que é menos de, não existe com a floresta amazônica. Então existe uma desinformação, né? Essas desinformações. E quando você chega, quando eu tenho um acesso, né, a toda essa estrutura, né, que aí eu encontro outros parentes, eu começo a procurar os parentes, eu digo, se eu estou viva, se meu pai está vivo, eu conheci minha bisavó, tem parente vivo. Então eu comecei a procurar, e quem me ajudou nessa procura, né? Foram professores, na verdade, antropólogos, foram estudiosos. Se São Paulo aí, povo de São Paulo diz, não, esse povo existe, a gente conhece. E assim eu encontrei outros parentes consanguíneos, né? Que tinha a mesma história da gente no Acre, eles foram realmente divididos, esse povo foi dividido, separado, né? Levado, né? Do seu território para outros territórios mais longe até, né? Existe, cara, em vários estados do Acre, famílias grandes, extensas, né? Com essa mesma história contada pelos seus bisavós, contado de geração em geração. E a gente não morreu, a gente conta assim, que mesmo tentando separar nós e dizer que a gente não existia, nós continuamos vivendo, né? De que forma? Levando, né, os nossos ancestrais com nós, e para o nosso território, porque onde nós estamos é nosso território, para onde leva nós, é nosso território. Mas o que acontece com esse tirar, né? Essa quebra de comunidade, essa quebra de família, porque o povo cariú, a nação cariri, eles não tinham um cacique, né? Como hoje tem, o chamado cacique. Não existiu cacique. Em épocas de guerra e de conflito, eles escolhiam uma pessoa, ou uma mulher, ou um homem, eles escolhiam para que ela fosse a nhanê. Nhanê é aquela pessoa que vai em frente e está ali planejando como que eles vão passar esse conflito. Quando o conflito passa, ele volta para o território e ele será normal, igual qualquer outro ali da sociedade, qualquer outro indivíduo da sociedade. Porque a gente se dividia em núcleos familiares, né? Os núcleos familiares, ali o mais velho, ele era quem era o responsável de orientar os mais jovens, né? Então a gente não tinha um cacique. A gente tinha um bidizamu, né? Cada núcleo familiar mais grande tinha um bidizamu, né? Que era aquele detentor da espiritualidade, que falava com os espíritos, que tinha grande sabedoria medicinal. Então ele também não era escolhido de qualquer maneira, né? Ele tinha todo um bidizamu para ele ser bidizamu, o outro tinha que morrer para ele chegar e ser escolhido, né? Não é como hoje. Hoje virou bagunça, né? Tem pajé aí para tudo quanto é canto. E a gente tinha burê. O burê já é no sentido mais que ele recebia poditã. A gente acreditava, temos o nosso Deus, né? E Deus tinha 2 filhos, Poditã e Araquedizã. Araquedizã, o Deus dos sonhos, né? E Poditã era aquele mais que trazia mais, era o mais invejoso, que estava cheio né? Então, o Poditã, Burê estava mais associado ao Poditã, né? Então, a gente tinha uma cosmologia, ainda tem até hoje ainda. Nós não somos de vender o nosso sagrado. Acho que é por isso que a gente não é visto dentro da sociedade, nem reconhecido, porque nós não vendemos o nosso sagrado. Nós não vendemos espiritualidade e nós não vendemos território. Espiritualidade para nós é tão sagrado que cabe cada um. A espiritualidade para nós é alcançada, a sabedoria todo mundo pode alcançar, mas apenas um é escolhido para orientar, né? Então, cada um, ele recebe tudo isso, né? Ele recebe, mas jamais eu posso receber algo espiritual e vender ele para alguém, jamais. Meu povo, quando meus bidizamu, eu conheci bidizamu, quando ele ia fazer cura, ele jamais poderia
pedir algo em troca, dinheiro, ouro, prata, nada ele podia pedir em troca. Ele ainda recebia ajuda, quando alguém vinha doente e dizia assim, eu trouxe comida. Aí ele recebia, quando era comida ele recebia. Porque ele tinha ali como uma ajuda, né, para ajudar. E eu acho que é por isso que a gente sofreu tanto dentro da floresta amazônica, porque os nossos rituais sempre eram muito escondidos, muito misteriosos pelos nossos bidizamus, né? E eles foram sobrevivendo dessa maneira, eles escolhiam os seus lugares sagrados e eles iam fazer esses rituais sagrados. Batismo, até hoje, nossos batismos são escondidos e sagrados. Não é todo mundo que está lá se batiza. Às vezes a pessoa se batiza sem saber que está sendo batizado, para depois receber o nome, porque tudo vem num segredo para ela, né? Aí, na hora de receber também o nome também, né? Ela vai lá e recebe, né? Vai receber o nome. Às vezes, já meu pai e minha mãe, eles foram batizados na água, né? De batismo, né? Mas na verdade a gente diz mergulho, é o mergulho de mergulhar, porque nossos ancestrais, eles vieram das águas, né? E nós passamos por essas transformações para chegar até hoje aqui como ser humano na Terra, né? Quando nós, seres humanos, temos que receber os nossos nomes, nós temos que mergulhar no nosso mundo ancestral, que é a água, né? E esses lugares, eles são escolhidos, né? Por isso que tem muitos Kariu, Kariri, que eles não são batizados, eles não entraram no seu mundo sagrado, né? No nosso mundo espiritual, que é também, né? Na nossa cosmologia, principalmente a água, nós viemos da água, né? Então, quando a gente se batiza para receber o nome ancestral, a gente pula na água. E lá, alguém recebe o nosso nome e dá a nós esse nome, né? E nós estamos perdendo agora também com essa luta, né, com esse conflito, esse lugar sagrado escolhido pelo nosso Bidizamu, né? Nós estamos perdendo, porque nós estamos sendo obrigados, nós estamos no conflito com o povo Apolimarara, do Rio Amonha, né? Que o território que os nossos antepassados chegaram foi um lugar escolhido com muita cautela, com muita sabedoria, pelos nossos grandes espíritos, né? Pelos nossos... os nossos encantados, e ali eu fui batizada, os meus filhos todos foram batizados, então sempre alguém leva lá e escolhe, aqui é a nossa fonte de batismo, você pode tomar banho aí, e a pessoa mergulha, né? Tem um tanto de mergulho que você dá ali na água, né, para você adentrar. Então, eu passei por isso, né? Eu sei onde é que é. Quem mergulhou e quem um dia foi batizado sabe onde é que se batiza. E elas levarão os seus filhos também para se batizar ali, porque elas sabem. E quando a gente sair desse território, né, por esses conflitos territoriais que foram colocados, eu nem culpo o povo Apolimarara, mas eu culpo o próprio Estado, a própria União, né? A própria FUNAI em si, né? Porque foram instituições que, quando elas fizeram seus laudos antropológicos, elas não tiveram cuidado de buscar realmente quem são todas as pessoas que estavam ali. Foi o que elas fizeram. Elas fizeram os seus laudos, né, a portas fechadas e buscando essas informações a terceiros. O meu povo, ele nunca recebeu um antropólogo da FUNAI para perguntar quem éramos nós, nunca. Nesses 20 anos de processo do povo Apolima, que é 20 anos para poder fazer a homologação do território deles, do povo Axaninca, a gente saiu do território do povo Axaninca, nós já estávamos lá também, mas a gente saiu, porque quando a gente se identificava como Kariu, ele já colocava lá como branco, ele está dizendo que ele não é indígena, que ele é branco, e a gente teve que sair sem nada, né? E viemos morar com os nossos avós e bisavós que já estavam nesse território na qual a gente está hoje. A nossa luta não é contra tem gente que acha que é contra o povo Apolimarara, não é. A nossa luta é para permanecer, porque tem algo muito mais sagrado para nós dentro desse território que nem o povo Apolimarara sabe. E não tem essa conexão que nós temos ali, né? Porque também o povo Apolimarara foi um povo de migração para dentro desse rio, né? Não era um povo dali. O povo ancestral desse rio era os Amiwaka, o povo Amiwaka, né? Na qual a gente tem
essa união com o povo Amilwaka, né? Essa união com o povo Amilwaka. Porque quando a gente chegou, foi o primeiro povo que a gente encontrou ali, né? E a gente se uniu por casamento com esse povo, né? E a gente está passando por essa dificuldade, porque o povo Apolimarara, não todo o povo, mas algumas lideranças, né, elas ameaçam o meu povo, ameaçam as famílias que estão ali dentro ainda resistindo, né, que eles vão tocar fogo na casa, que eles vão... A gente recebeu até ameaça de morte, para falar a verdade já, né? E o Estado não faz nada, a FUNAI foi lá também com o Ministério dos Povos Indígenas, né? E eles sabem que o erro foi tão gravíssimo, né, que eles nem sabem realmente também como vão trazer uma solução, né, para dentro desse conflito, né? Ninguém sabe, na verdade, e é tão fácil, Ludwig, é tão fácil resolver isso, que o que é que eles fazem? Deixam eles lá no conflito, até eles se cansar. No dia que alguém se cansar, um sai, o outro fica. Ou então um mata o outro, quem morreu foi, e quem vive continua vivendo. E isso é tão sujo, isso é tão brutal, isso é tão nojento, porque não deveria existir hoje, na atualidade, dois povos lutando por território, dois povos indígenas. São dois povos que sofreram grandes violações de direitos, né, à vida, à sua cultura, e ainda sofrer isso, né, porque são dois povos que eles têm a consciência dentro de si que eles já falam português, que eles todos falam português, que todos, desde 1500, que têm contato com o homem branco, né? Não são povos isolados que estão lá ainda em isolamento, que não tiveram contato com outros povos. Não, Ludwig. São dois povos, porque alguém pegou o território do outro, veja só. E ninguém quer ter para si, né, esse erro. Não quer encontrar um culpado, não quer encontrar um que errou, não querem, né? E quero que a gente desista dessa situação. E a gente tem falado muito. Foi difícil, não foi fácil entrar dentro desse sistema, né? É um sistema difícil de entrar. Meu povo sofreu muito. Eu tô contando para vocês aqui que... Sim, eu queria fazer... Sim, sim. Tô te ouvindo, não, Ludo. Eu só queria agregar ao que esse conflito que vocês estão vivendo, que é um conflito, justamente como bem você colocou, olá, agora? Então, isso que você colocou sobre dois povos em conflito é uma coisa que está acontecendo nesse momento. E já que nós estamos falando sobre denúncia e anunciando também o que está ocorrendo para conhecimento de todos, né? O que está sucedendo hoje lá em Brasília com o Tecorral, né, que é um santuário dos pajés, a menos de 20 quilômetros da esplanada dos ministérios, lá em pleno distrito
Distrito Federal, numa das áreas nobres mais caras de Brasília, onde tem uma comunidade multiétnica, e que também chegaram lá em Brasília quase que nas mesmas condições, e também houve casamento entre componentes de algumas das etnias que estão aí, né? E estão vivendo esse dilema também em relação ao poder público, às construtoras, às imobiliárias, mas, ao mesmo tempo, esse jogo de querer colocar as etnias em conflito entre eles, e que isso resulte mais importante que a invasão de terras, que inclusive são áreas de preservação ambiental, já que está na beira do Lago Paranoá, né? Ok, Ludwig. Você está ouvindo? Conseguiu me ouvir? Acho que tu deu uma caidinha. Mas eu consegui te ouvir dessa situação, né, daí de Brasília com os parentes, né? É algo que o Estado deixa para que isso seja, no final isso será utilizado também para quem, por exemplo, os latifundiários, né, que estão aí, né, tentando passar, né, esse marco temporal como um projeto de lei para virar lei, isso também será utilizado, né? E o Estado deixa, porque o Estado vai dizer, ó, agora nós temos, né, como se utilizar, né, o Congresso também tem como se utilizar disso, né, ó, a gente não faz marco temporal contra os povos indígenas, a gente quer proteger os povos indígenas, balela, né, porque o que está acontecendo com a gente sempre foi isso, né, deixar esses povos em conflitos, né, para que uma hora um desista, né, e vai arrumar conflito em outros lugares, né? Por exemplo, no Acre, na região ali, a gente saindo vai ter outros conflitos territoriais, né? Não é fácil, Ludwig. Eu fico pensando aqui, ali em Marechal Tamaturgo, existe uma reserva com vários povos. Quando esses povos começarem a perceber que cada povo está se dividindo, que eles estão brigando, que eles estão entrando em conflito agora, e todo mundo vai querer um pedaço de terra, não, eu vou querer o meu pedaço de terra, eu como povo indígena, eu tenho o meu direito, o meu território. Então ele vai pegar o território, o outro vai olhar, não, então o fulano está pedindo dele, eu vou pedir o meu também, porque eu tenho esse direito. Esse conflito lá no Acre, o que vai acontecer é isso, e o meu medo maior era isso, esses conflitos começarem, né, dentro de uma reserva, né, que já foi tirada para esses povos viver, e que agora está tendo esses conflitos, né, e as pessoas vêm perguntar se realmente, até hoje o ICMBio, e nem FUNAI, e nem o Ministério dos Povos Indígenas, eles nem têm a consciência o quanto isso é grave, e quanto isso, né, é gravíssimo, eles não têm consciência ainda, né? Porque nós que estamos lá dentro, o meu povo que está lá dentro, eles quem recebe a ameaça. E eles vão dizer, já que o povo cariú foi tirado desse território forçado, está saindo forçadamente pela justiça, ele está saindo forçadamente, eles vão forçar a gente também, agora nós vamos lutar por território. Então, são famílias, Ludwig. Eu conheço porque eu tenho um irmão que é casado com a Polimarara, por exemplo.
o meu irmão, ele é forçado a se calar para dizer que não é Cariú, Cariri, porque se ele disser, ele é expulso de dentro do território junto com... Se ele quiser permanecer, ele tem que silenciar dentro do território, né? E se dizer ainda que se autodeclarar como outro povo, entende? Então, ou você se declara, olha como o Estado orienta, né, através dos seus estudos, dos seus lados antropológicos, esse silenciamento e apagamento. Porque hoje, quando o povo Amilwaka se levanta, né, para dizer que ele quer o nome dele e requer o nome dele como Amilwaka, não como Arara, o conflito está formado, Ludwig. Porque ali ele tem direito ao território, mas a justiça deu a um povo, ao nome de um povo só, aí que esse povo ele não aceita o outro, quando o outro se levanta, aí o outro tem que sair, né, e arrumar conflito com outros parentes, né, dentro de um outro território que ele não tem esse vínculo, né? No caso dos cariús, estão sendo forçadamente a sair de um território que é dele também por direito, que tem um vínculo, né, cultural e tradicional tão grande, e buscar um outro território, né, para arcar, que nem nós, cariús, sabemos a quantidade de cariú que tem ali dentro, e nem eles sabem, mas eles querem que a gente saia do território, né, desse território lá, e a gente vai buscar um outro território para nós, né, e o ICMBio disse que tem, dentro dessa reserva, tem território para os Cariú, Cariri, e não tem, Ludwig, não tem, porque é um território com vários povos dentro, e a partir do momento que os Cariú entrarem dentro e pedir o seu território, é muito Cariú. Não é só 6, 8 famílias que estão resistindo, que estão contando a história. São vários Cariú atrás de nós, dizendo assim, a gente quer terra também. Nós estamos na cidade, nós queremos um território, porque nós queremos praticar a nossa cultura que já foi proibida por muito tempo. Né? E nós estamos perdendo, nós estamos vendo que os filhos deles não podem nem ir dentro do território batizar seus filhos. Sabe? Eu tenho um parente que ele fica perguntando, e agora? Eu quero o meu nome, eu quero receber o meu nome na língua. Como que eu vou me batizar? E a gente está procurando um jeito, Ludwig, de essas pessoas serem batizadas. E nós temos um período para sair de dentro do território até junho desse outro ano, né? E eu falei assim, como que essas pessoas vão batizar? Porque elas sabem que a nossa fonte, o poço que nós temos o poço dos ancestrais, nós chamamos poço dos ancestrais, onde os nossos troncos velhos espiritualmente estão morando, né? Ali, né? Os nossos troncos velhos estão ali, né? Que se chama poço sagrado, fonte sagrada. E que o povo cariú não conhece outro lugar, ele só conhece ali dentro do Acre, né? É ali. Claro, dentro do Ceará tem os poços sagrados, né? Mas no Ceará, já é um lugar tão distante para esses povos que já saíram de lá, né? E a gente vai sair desse território, e o medo maior da gente é porque esses conflitos, né? Até agora não deu oportunidade para que o nosso Bidizamu ele fosse escolhido, ele fosse treinado, ele fosse escolhido. Não tem, porque os mais velhos, eles foram separados dos filhos, dos mais novos, dos netos. Então, eles não tiveram, né, durante esse processo todo dentro da floresta amazônica, depois que há 10 anos nosso Bidizamu morreu. Há 10 anos atrás, até hoje, a gente ainda não tem conseguido o nosso Bidizamu, o nosso guia espiritual aqui na Terra, né? Claro, todo mundo tem esse direito, mas para a gente o Bidizamu é algo muito sagrado também para a gente, porque ele é detentor de todo um conhecimento ancestral, de todo um conhecimento da medicina, de todo o conhecimento espiritual. Ele é detentor disso. O que é que a gente tem feito? Eu, Jacinta, né? Eu converso com todos os mais velhos, né? Eu tenho essa convivência, eu tenho essa história desde o meu bisavô, né? Até hoje os meus tios, então eu venho guardando essa história, né? Por isso que eu sou chamada Nenenti, que quer dizer guardiões, né? De história. Eu sou uma guardiã da história do meu povo. Eu poderia ser
na tradição do meu povo, eu poderia ser a Abdizamu, mas eu não, até hoje, eu não tive, né, como se assentar e estudar dentro da floresta toda a história, né, a ciência, né, todo o segredo, né, do mundo espiritual, da cosmologia, por causa desses conflitos. E hoje eu sou só Nenenti. Ninguém sabe quem será o nosso Bidizamu, porque a partir do momento que nós perder a fonte sagrada, nós não saberemos onde estará os nossos Bidizamu nesse mundo espiritual, dentro né, os nossos troncos velhos, porque a gente chama que a gente acredita que eles não morrem, a gente se transforma. E a gente pergunta o Estado, vocês irão levar os nossos Bidizamus que estão morando dentro da nossa cosmologia, dentro do nosso mundo espiritual, que é a água, vocês vão levar eles também? Vão levar, eles não têm como, eles não têm essa pergunta, eles não têm resposta para dar isso, né? Porque é o que acontece. Nós vamos perder muito com isso. Culturalmente e tradicionalmente, nós vamos perder muito com isso já, né? Porque... E eu falo, tem parente que já está até pedindo para tirar água, para levar água da fonte, do poço, para eles tomarem banho e ser batizado. Entende? Já está quebrando, porque o natural é você pular, não jogar água em cima de você. O natural é você entrar dentro do rio, do riacho, que é um pequeno riacho escolhido que tem um poço, uma queda d'água, e ali está o nosso Bidizamu. Então, ele entra com essa conexão, né? E para você ver... É uma imersão, né? É uma inversão. É uma imersão. Imersão, isso. E ninguém entende. Eles não entendem, ninguém entende a nossa maneira de viver na floresta, por que a gente está ali, ainda, essas famílias estão ali lutando. Eles acham que é só por território. Não é só por território. Se fosse por território, todo cariú tem o seu corpo como território. Todo cariú, se ele pensasse como território, ele viveria em qualquer lugar. Vivia, como hoje eu estou aqui na Irlanda, lutando pelo meu povo, eu me sinto que aqui o meu corpo é o meu território, né? Mas não é só isso, Ludwig, a gente luta pelos nossos ancestrais, a gente luta pelas gerações futuras, para que a nosso modo de vida, para que a nossa cultura, a nossa tradição, o nosso canto, o nosso modo de ver a vida, né? De ver o céu, de olhar para tudo isso, é totalmente diferente. As pessoas não entendem, Ludwig, os brancos, alguns brancos não entendem, nem os que estão sentados lá dentro dessas instituições que diz representar a gente, nem eles entendem. Eles acham que nós somos só meros seres humanos, né, que estamos ali e que a gente não tem uma ancestralidade, que a gente não tem, né, essa... É difícil colocar Sim, eu queria colocar justamente essa ênfase, até porque o canal esteve com 3 semanas, digamos, de recesso, devido às péssimas decisões que estão vindo das altas instâncias do Estado, né? Não vou colocar nomes aqui para não me envolver mais, mas... Porém, muitas pessoas têm vindo a conversar comigo esses tempos que mudou sua forma de perceber o que significa o Estado e as instituições depois do dia 20 de outubro. Aliás, um pouco antes, o dia anterior, dia 19 de outubro, quando a presidência assinou por decreto a entrada de militares norte-americanos de altas patentes para supostamente entrar num sistema de cooperação conjunta com os militares brasileiros. Na verdade, eles vieram aqui a dar diretrizes de como deveria ser ampliada a dominação da Amazônia, incluindo, obviamente, o estado do Acre também, né? Então, mudou para muitas pessoas a percepção que se tinha, não apenas do governo em si, senão... Hoje está com mais intensidade a discussão sobre o significado do Estado. O Estado que atrás dele existe a questão do poder, e que o poder não alcança, as pessoas estão vendo que o poder não alcança para todos os problemas, principalmente aqui no território Pindorama, Brasil, suprir
todas as demandas e reivindicações, não apenas dos povos originários, como também de outros povos, de outros segmentos da sociedade. Ele não está gerando uma confiança devida na população, mesmo nas pessoas mais, digamos, menos informadas ou apolitizadas, poderia-se dizer, né? E já está havendo essa desconfiança. E nós que somos linha de frente, testemunhas direto de tudo isso, que as pessoas já estão, pouco a pouco, com uma pulga atrás da orelha, né? Nós sabemos que o Estado não vai conseguir responder diretamente a todas as demandas territoriais dos povos, porque existe muito rabo preso. Existe muito rabo preso de todas as partes, dos órgãos, inclusive, das instituições, e eles não estão dando conta, e eles sabem de antemão que não vão dar conta. Então, quando eu tenho sido, inclusive, até insípido das minhas contestações em relação a uma defesa do Estado, como se ele fosse um Deus personalizado, né? Um Deus pessoal, um Deus personificado, né? As pessoas estão pouco a pouco se dando conta que ele não é tudo aquilo que nós até, inclusive, durante o século XX, se acreditava que era, né? Hoje não é mais. E isso, acredito eu, que deva chegar também na mentalidade das pessoas que estão assumindo os cargos, né? Porque o Estado é apenas uma mera estrutura abstrata. Quem estão dentro do Estado e das instituições, dos órgãos, eles sabem que não estão conseguindo dar conta. Nós estamos vendo, por exemplo, o grave problema climático-ambiental, que já deixa de ser um problema de Estado para se transformar num problema de uma pauta humanitária, ou seja, de todas as pessoas, de todos os seres humanos, independendo se estão ou não estão dentro do Estado, ou independendo até se trabalham para esse Estado, ou para qualquer outras instituições, né? Quaisquer instituições, né? Então, se presume já de que se os povos que estão nas comunidades, junto com os que estamos em contexto urbano, junto com as comunidades quilombolas, junto com os povos pretos, junto com os povos das periferias, os diferentes segmentos dessas periferias, a gente não tomar as rédeas do assunto, o Estado não vai conseguir fazer com que haja resultados concretos diante dos gravíssimos acontecimentos que nós todos estamos sendo testemunhas diariamente, principalmente no que é a questão meio ambiente. E só para terminar, quando a gente fala de meio ambiente, nós como indígenas, a gente não se está referindo ao meio ambiente que está lá, a gente está falando do meio ambiente que somos nós também. Nós somos meio ambiente. Como colocou a parenta aqui, não é apenas a corporeidade. Nossa forma de ser e estar que também está em jogo, está em risco diante desses embates, né? E que as pessoas precisam entender, precisam compreender com um entendimento mais profundo, inclusive, se achegando ao conhecimento, aos nossos conhecimentos como povos originários, sejamos de quaisquer nações, etnias, comunidades, mas a nossa luta é justamente de defesa da vida como um todo, inclusive até daqueles que querem nos destruir, porque eles têm filhos, porque eles têm netos, porque eles têm famílias, porque eles também têm um passado. Se eles não compreenderem isso de uma forma muito mais, digamos, abrangente, menos solipsista, inclusive, né? Menos eufemista, compreender que a vida deles está em jogo, eu acho que isso aqui não vai mudar. E não será o Estado que vai trazer essas luzes para essas pessoas, para que elas compreendam a dimensão dessa luta que nós estamos relevando. É verdade, Ludwig. O Estado ele não consegue, né? Porque o Estado tem essa política ambiental perversa, né? Nós já sabemos disso. Em nome de uma preservação que não existe, né? Porque o Estado ele não está lá protegendo. Quem está lá que tem que parar de atrelar
tem que parar de atrelar a economia ao meio ambiente, como se tudo que fosse meio ambiente, natureza, mesmo aquilo que se fala às vezes de permacultura, que parece muito inocente, mas que ainda tem essa visão economicista sobre as coisas, né? Eu acredito que tem de parar essa visão economicista sobre meio ambiente. E, Ludwig, eu sou bem sincera. Eu, quando falo sobre meio ambiente, a gente não vai conseguir mais parar. Não. Nós vamos sofrer a consequência. A Mãe Terra, Derandá, como nós chamamos, nossa Mãe Terra, ela já está para cuspir o ser humano já. E esse tempo já se esgotou, né? Porque você não vai conseguir conscientizar em massa todos os seres humanos, né, para cuidar da Terra. A Terra já não suporta mais. A Terra já está passando do seu limite, né? São tantas coisas ruins em cima dela que ela não suporta mais. Ela já está doente, ela já está ficando doente. E a fúria dela vai vir, né? Querendo nós ou não, né? Ela está vindo. Vai ter regiões que vai sofrer com seca, outra região vai sofrer alagada, né? Quando uma tá alagada, a outra tá seca, com estiagem. Daqui para frente, Ludwig, o que nós vamos ver é isso. Infelizmente, eu estou dizendo isso para vocês, e não é porque eu esteja terminando de lutar ou querendo acabar com a luta. Não, a gente tem que lutar até enquanto existir fôlego de vida, né? E é isso que está acontecendo. Eu estou aqui fora do meu território, como digamos assim, fora do meu estado, fora da floresta, né? Estou em um outro país, mas eu olho, eu observo tudo, eu observo as pessoas, observo como as pessoas se comunicam, como elas estão no seu dia a dia. O ser humano perdeu, né? Está perdendo esse valor, né? O valor está invertido. É tanto consumismo que eu fico dizendo assim, não está longe para essa paralisação, né? O que a terra dá para nós de graça, né? O que nós temos de graça? Nós temos águas, praticamente, a terra deu água para nós de graça, deu ar de graça, dá luz de graça, né? Nós temos tudo de graça e o ser humano praticamente comercializou tudo, né? Mercantilizou tudo, né? E hoje nós não sabemos como parar com isso, né? Por meros desejos de ter, e tirando mais dela, né, Ludwig? Não vai parar, não, Ludwig. Eu falo para os meus parentes, vocês plantem o que der de plantar, colham o que der de colher. Tem horas que eu me sento com meus parentes aqui e eu oriento eles, Ludwig. Não esperam pelo Estado que eles vão dar comida, que eles vão dar água, não esperam. Vocês têm que planejar o futuro de vocês. E o futuro de vocês não é esperar coisa boa, não. O futuro de vocês têm que lutar por ele, mas vocês têm que pensar que vocês vão passar por essas dificuldades, Ludwig. E não esperam pelo Estado dar uma cesta básica para vocês, não. Vocês têm que lutar, né? E conversar com as pessoas também, né? Para que elas tomem consciência, para que elas digam assim, eu fui pega de surpresa. Não, Ludwig. Vocês treinem os seus filhos, treinem o seu vizinho, fale com o seu vizinho, porque é o que nós vamos passar, e vocês veem que isso já está acontecendo de uma forma tão mais rápida, né? E as pessoas ainda, a maioria das pessoas que tem esse poder na mão, né? Em vez de ajudar e refletir, dizer, não, a gente tem que se conscientizar, né? Parar, né? Mas eles não têm essa consciência não, Ludwig, infelizmente. A gente vai receber do grandíssimo. Sim, eu estou aqui numa região aqui do Nordeste e saindo aqui para as ruas, às vezes a gente vai fazer alguma compra, alguma coisa,
e justamente agora que está chegando no final de ano, que quando mais se exacerba, né, a questão do consumo, né, e eu paro para observar e eu vejo que não está apenas o consumo daquilo que se deseja ou se tem vontade de ter, sino que o consumo de uma ideia que, para nós que não seguimos essas tradições, digamos, de final de ano, essas festas de final de ano, um pouco sacralizadas e, ao mesmo tempo, dionisíacas, né? São festas de orgia, né? E nessa orgia está o fetiche do consumo, do comprar, do presente, né? E observando, inclusive, antes de sair de São Paulo, esse mesmo processo, e eu estando aqui numa cidade aqui no Nordeste, percebo o das pessoas e que não estão completamente despreocupadas com as questões que têm a ver com isso que nós chamamos de meio ambiente, né? Isso também ajuda muito ao haver uma desconsideração de uma parte da população, também isso ajuda muito a que o processo de, digamos assim, de insurreição da natureza seja mais rápido. Porque como é uma luta espiritual, ao mesmo tempo que ela é material, mas o espiritual ainda se sobrepõe mais. Então, as pessoas, quando consomem um produto, elas estão consumindo um produto por uma questão de uma data festiva que tradicionalmente vem acontecendo ano a ano, e com a mesma, né, com o mesmo intuito, né, esse intuito mercantilista, esse intuito do lucro, né, das grandes empresas que produzem essa ideologia através de propagandas, né? Então, e como as pessoas, elas estão como se tivesse inoculado, alguém tivesse inoculado esse vírus e elas não conseguem enxergar sequer o seu próprio entorno. Aqui está fazendo um calor onde estou tenebroso, desde 11 horas da manhã já são 40 graus de um sol, que você não vê o sol como algo legal que está batendo na sua pele, você está sentindo o sol como que ele já murcha a sua pele. Se você não sair com uma roupa de manga comprida, não sair com óculos, você não aguenta estar na rua. E isso que o Nordeste é um lugar onde, obviamente por questões geológicas, é um lugar tropical, né, uma região tropical, mas as pessoas não vão para a praia como iam há décadas, talvez, né, e elas somente se dedicam a andar de carro. Então, é muito carro na rua, menos pessoas andando por causa do sol, e ao mesmo tempo o carro, né, aquelas longas filas intermináveis de carros, congestionamento, tanto aqui na cidade onde estou, quanto em São Paulo é pior ainda, né? E as pessoas zero consciência do que esse modo de ser, de habitar o mundo, está trazendo contra ela mesma, né? Porque se a natureza quiser se desprender daquilo que chamamos espécie humana, vai sobrar para todas as pessoas, inclusive até para nós. Embora nós sempre consideramos que a natureza nos defende em certos momentos, mas nós não saberemos como vai ser esse grande cataclismo da natureza em resposta a essas décadas e décadas e décadas de extrativismo para consumo e produção desenfreada de mercadorias, né? Parenta, eu só queria fazer uma pergunta para que as pessoas que vão ouvir esse nosso encontro aqui saibam qual é a região do Acre onde vocês estão e estado, né? Respostas, se é que tem havido resposta de parte do Estado do Acre relevante ao dilema, ao impasse que vocês estão sofrendo até hoje. Ludivino, nós estamos no Acre, né, no município de Marechal Thaumaturgo. E a gente tem famílias, porque é uma família muito estendida em quatro municípios, né? A gente não está só em Marechal Thaumaturgo, né?
o Estado em si sempre negou os povos indígenas. Ele só passa a dizer que um povo indígena existe quando ele é obrigado, né, às vezes pela justiça, né, ou quando esse povo tem esse território, né, o seu território já homologado, já passado por esse processo, né. No caso, a gente oficialmente no estado do Acre, a gente é um povo que não faz parte do território, né. Oficialmente eles dizem que só tem 14 povos indígenas, né, dentro do Acre, e que oficialmente a gente não é reconhecido, né, no território. Por mais que você vai no Ministério dos Povos Indígenas, eles falam que o povo Kariu Kariri é um povo reconhecido, né, oficialmente, né, o Estado brasileiro reconhece, mas se você vai dentro do próprio Estado fazer essas buscas, não existe, ele não existe, né, o povo Kariu não existe. Mas o bom é que a gente também conseguiu com essa nossa luta, né, que o povo do Maranhão, os povos do Maranhão, por exemplo, como o povo Kariu, né, que está no Maranhão também, eles conseguiram também, né, que o Ministério dos Povos Indígenas desse visibilidade a eles, né. Na verdade, nós só tivemos, conseguimos esse contato dentro de Brasília com a criação do Ministério dos Povos Indígenas, os parentes do Maranhão, os parentes do Ceará fazendo pressão, né, para que a gente fosse atendido, que tivesse essa primeiro contato, porque vocês podem, a gente tentou mais de 10 anos, mais de 20 anos atrás, ter esse contato com essas instituições no estado do Acre, a gente não conseguiu. Os documentos eram tocados fogo, a gente não era recebido nessas instituições, nós não era, as nossas demandas não eram aceitas, né? Então, quando eu dizia que eu era Kariu, que eu era indígena, realmente eu era negada, né? Quando a gente mandava um outro, a gente sempre era negado. Só bastava dizer que era Kariu, Kariri, que a gente era um povo indígena, a gente era negado dentro dessas próprias instituições que o Estado criou, né? Então, o Estado criou essas instituições e essas instituições não nos negaram sempre nos negaram, né? Com o intuito, né, que hoje eles falam assim, é o povo de recente contato, né? Nós não somos de recente contato, não. O Estado é quem nega que nós somos de recente contato. Se você for perguntar a essas instituições quem nós somos, eles vão dizer, são um povo de recente contato. Como que nós somos um povo de recente contato? Que nós, em toda a história do Brasil, o povo Kariri é um povo que lutou, que teve conflito, guerreou mesmo, contra o colonizador para não virar escravo, para o seu território não ser tomado. Ele lutou. Como que nós somos de recente contato? Se nós fomos tirados de nossos territórios, nós fomos levados de nosso território, tem uma amnésia dentro das instituições, né? Das pessoas que estão lá dentro das instituições, né? Os servidores que estão dentro das instituições, dizer que a gente é povo de recente contato. Aí isso que é pior ainda. Aí você baixa a cabeça, respira fundo e diz, nós não somos de recente contato. Você não conhece a história do Brasil. E às vezes é um próprio indígena que ele não conhece a história do outro povo. E eu nem culpo esse indígena que está lá dentro. Às vezes eu não culpo o parente. Porque nós seremos, como se diz, se a gente não parar para pensar a gente como o outro. Como antigamente, né? Matava, comia e assava. Se a gente não parar, parente, para pensar o que nós estamos fazendo, nós também, diretamente ou indiretamente, nós estamos junto com o Estado. Se a gente não começar a buscar, né, a ajudar esses parentes, quando você silencia, quando um silencia, né, a gente busca também, diretamente ou indiretamente, com que esse povo ou outros povos, né, sejam silenciados, que o Estado, né, silencie esses povos. E
E a história do povo cariú não é única, não. Existem outros povos por aí. Eu sei que existem outras comunidades, talvez com histórias de conflitos, igualmente a nós. Só que o Estado não quer que ninguém saiba, o Estado não quer que você bue, né? O Estado quer colocar uma pedra em cima desse povo, pronto, e acabou. Você fica lá calado, silenciado, você não vai dizer nada. O Estado quer isso? Vários povos Sim, agora eu quero... Sim, eu quero também, inclusive, aproveitar aqui para as pessoas que vão ouvir, dia 24 de novembro, vai ser discutido mais uma vez a questão da Lei 14.701, que já é lei, né? Porque ele saiu do projeto de lei 2903 para ir para a discussão de novo para o Congresso, né? Como Lei 14.701, né? Que já nós sabemos que vai afetar os povos indígenas em vários lugares do país, inclusive aqueles que já têm suas terras homologadas, vão sofrer justamente devido aos dois artigos que não foram vetados, que é o 20 e o 26, que inclusive deixa que não indígenas possam ingressar em alguns territórios para fins econômicos, né? Econômico significa extrativistas mesmo, né? De extrair minério, petróleo, ou até mesmo flora, né? Fauna, né? Então, os dois artigos mais importantes que não foram vetados podem vir se transformar em lei. E isso dialoga com aquilo que você falou, Parenta, sobre dar em bandeja aos ruralistas, né, e a velha oligarquia que se funda praticamente desde 1822 aqui no Brasil, se funda para ganhar terras, né, e hoje está acontecendo, por incrível que pareça, o mesmo processo histórico. E eu acredito que isso esteja também dialogando com aquilo que você falou agora, do desconhecimento da história do Brasil, que a maioria das pessoas também, o povo em geral também desconhece, inclusive, detalhes importantíssimos, que até mesmo dentro das escolas e mesmo das próprias universidades passa apenas como uma página que mal ela é lida e contemplada, né? Os fatos históricos que revelam a fundação de qualquer Estado-nação, ela se funda principalmente na questão da conquista das terras, dos territórios e das corporeidades que estão dentro desses territórios. E que eu acredito que tenha sido também um dos processos que o povo cariri, tem passado por força da própria história, né? Sim, Ludvia, eu vejo também assim, né? E eu vou muito mais longe ainda, né? Quando se fala em marco temporal, eu sempre digo assim, o Estado, ela sempre teve esse marco temporal. Quando eu vejo um juiz dizendo assim, nunca existiu marco temporal, como não existiu para o Estado? O Estado sempre pregou o marco temporal. Desde quando o homem colonizador, os portugueses, holandeses, franceses chegaram nesse Pindorama ou em qualquer outro lugar do mundo, outro país que existia povos indígenas, que existiam os povos originários, eles já fizeram isso. E eles não mudaram, não. Só continuaram. Eles não mudaram. Só mudaram de nome, né? Só mudaram de nome. Acontece até hoje. Qualquer eles falam, o Estado sempre negou os povos indígenas. O Estado sempre deu o território dos povos indígenas para outros, para grandes empresas, para grandes multinacionais. Isso é o que, Ludwig? Tu me diz o que se o Estado faz isso, ele está fazendo o quê? Só que quem está lá nos representando, a sociedade brasileira, ela olha e diz assim, vamos pegar esse povo que não é letrado e não entende, não lê as coisas direito, vamos pegar, fazer esse projeto, que é um projeto deles mesmo, né? Vamos dizer assim, é um marco temporal, eles vão ficar tudo louco. O marco temporal, uau, ninguém vai ter mais direito ao território. Uau, mas vamos colocar aqui essas coisas aqui abaixo escondidas, né? Que o homem branco pode entrar, pode fazer, pode roubar.
pode tirar, usufruir, fazer tudo isso aqui no território deles, né? É um território que ele só tem de usufruto exclusivo para ele, mas nós podemos roubar, tirar a riqueza. Isso aqui é do Estado. Ok. Enquanto eles ficam morrendo, se debatendo para esse marco temporal não passar, esses outros passam, que esse é o que nós queremos as riquezas, né? Então, nós só queremos riqueza, então, rapaz, eu desde o princípio, quando alguém falava em marco temporal, eu dizia, eu sempre tinha dentro do meu coração, o meu espírito falava isso para mim, Ludwig. Isso tudo, e nós vamos cair igual o pato. O pato, quando o caçador tá lá, tem o tiro certeiro, pô, ele cai, né? Ele não tá vendo. Ele não tá vendo de onde o tiro vem, como ele vai se defender, assim, assim fomos nós fomos o pato ali dentro da lagoa, né? E o Congresso, né? Com seu projeto, não é nem projeto, seu projétil, seu projétil, e a gente não está sabendo. Quem está lá não sabe de onde está vindo esses projétios. Mas eu e você, Ludwig, nós sabemos, porque o nosso espírito diz, ó, esse marco temporal, esse nome aí, marco temporal, foi só para driblar a gente, foi só para o projeto ser bem certeiro, né, para a gente saber de onde não vinha, porque quando você lê todo esse projeto, eu até dizia assim para os meus parentes, eu preferia 10.000 vezes que eles dessem um território para nós, que existisse um marco temporal, mas que cada território fosse de seu povo, que o Estado não tivesse, né, o Estado tivesse a obrigação de ajudar o povo a manter, né, a cuidar desse território sem que ele tivesse nem o domínio sobre esse território, mas que ajudasse o povo a cuidar. Eu preferia 10.000 vezes do que eles estão fazendo, colocando esse marco temporal e, ao mesmo tempo, deixando com que tudo isso entre. Isso vai acontecer o quê? O que vai acontecer? É genocídio, etnocídio dentro das comunidades que ainda não têm território, e os daqui têm, elas vão se acabar do mesmo jeito, Ludwig. Elas vão entrar dentro dessa colonização da mesma forma como eles vieram em 1900, em 1500. Não é diferente, é a mesma tática, só mudada de nome. Infelizmente é isso. E os que se dizem, né, que estão lá dentro dessas instituições que se dizem que estão lutando, eles estão dando um murro em pedra, só isso. Se fosse até pior, se fosse água caindo em pedra, nós fazia o furo, né? Mas não estão usando nem água. Estão usando madeira em pedra, né? E quem que se lasca é a madeira. Enfim, é isso que eu queria dizer. Bom, muito boa essa sua participação aqui, muito enriquecedor e ao mesmo tempo esclarecedor em termos tanto, primeiramente, ancestrais, indígenas, esclarecimento sobre a cosmovisão, sobre as cosmologias, um esclarecimento também político, um esclarecimento social e, melhor ainda, comunitário. Muitas mensagens aqui que vão dirigidas tanto para os parentes quanto para os não parentes, ou que se sintam que não são parte da nossa grande forma de ser indígena, mas para os apoiadores, as apoiadoras, colaboradores, colaboradoras, de todos os grupos, de todos os espaços onde as pessoas estão, de alguma forma, tentando mudar esse triste quadro, acredito que as mensagens e o posicionamento da parenta Cariú, da parenta Jaci Cariri, a grande convidada de hoje aqui no nosso canal, reflete primeiramente a ideia do canal, não de fazer um enfrentamento contra uma grande instituição, senão de acordar as consciências que estão dentro dessas instituições. Mas, considerando, ademais, que fica difícil poder realizar esse trabalho,
E só para concluir esse nosso grande encontro de hoje, queria fazer uma última pergunta. Se bem nós vislumbramos um futuro ou um presente próximo, não muito acolhedor, no sentido em que nós podemos, como seres humanos, ainda fazer, como reza juridicamente, o usufruto, né, da vida e das condições materiais de reprodução da vida, né, necessárias, tanto para a vida humana quanto para um sentido de vida, no sentido amplo do que é vida, né? Qual seria a sua última mensagem para essa população, para essas pessoas que vão nos ouvir? Até onde chegar esse vídeo, o maior alcance que ela tiver, qual seria essa sua mensagem que daria esse golpe de sorte de que a pessoa vai parar em algum momento e ela vai, por alguma coisa, ela vai parar, ela pode ouvir falar assim, nossa, eu sei que tenho que mudar a partir de hoje. Qual seria essa mensagem que você daria? Ludwig, em qualquer lugar do mundo que você esteja, olhe para uma árvore. Olhe para uma árvore. E ela todo dia tem o que te ensinar, essa árvore. Ela tem o que te ensinar. Ela está ali, o vento passa, balança, as folhas caem, ela recebe a luz do sol e ela vai vivendo. E ela nem se move. No seu sentido da palavra, ela está ali, né? Ela cai se alguém vier derrubar, cortar, ou se o vento, né, vê uma ventania forte. Assim somos nós, seres humanos, também, né? Se a gente não faz, se a gente esquece dessa caminhada do ser humano, Ludwig, nós somos seres vazios. E o ser vazio, Ludwig, ele tá só respirando. E quando esse ser vazio, o ser humano vazio, cair na terra, ele vai cair numa terra suja. Se o seu ser não é vazio, ele tem essa espiritualidade, ele tem essa consciência, ele tem consciência, ele vai cair e vai descansar e vai se transformar numa terra limpa, numa terra boa. Mas o ser humano vazio, ele cairá numa terra suja. Então, é só você imaginar, quando eu morrer, eu serei o quê? O ser humano não vai para o espaço, não, Ludwig. Ele não vai morrer e vai ficar lá, não vai subir, não. Ele vai para a terra, ele vai ficar aqui. Ele vai se transformar, vamos se transformar. Todo mundo vai virar algo e vai voltar para a terra. Porque o nosso corpo é vida. O nosso corpo se transforma. Em que você quer se transformar? Na terra suja, poluída, cheia de coisa ruim? Olha, quando alguém estiver em São Paulo, olha para o Tietê e pergunta se o seu corpo quer descansar ali dentro do Tietê. Se você passar por uma terra poluída, olhe para ela e pergunte se seu corpo quer se descansar ali naquela terra poluída. Ou você quer se descansar em um bosque cheio de árvores e terra limpa, onde você pode tirar o seu sapato e andar descalço. Entende? E o ser humano, que ele não é vazio, é esse que tem, quando eu falo de vazio, é o ser humano que tem uma consciência. E essa consciência tem que chegar para todo mundo. Um dia, se eu e tu morrer, Ludwig, nós vamos para uma terra boa. Mas os que não têm, eles vão para esse mar de lixo poluído. E eu quero, como Jacinta, Cariú, Cariri, eu quero que o meu corpo e que o corpo dos meus filhos se transforme, né, e se misture com coisa boa, com o que é limpo, com o que é saudável. É só a gente pensar isso. Depois que a gente pensar isso, você vai querer ser, digamos, pensar numa fezes do ser humano. Você quer se misturar com fezes, se banhar, tomar banho de fezes humanas? De jeito nenhum, né? Porque é fedido,
ali é o lixo que a gente já não quer mais. Então, você quer se misturar com esse lixo, né? Então, quando você tem essa consciência dentro de você, né, é algo tão poderoso e transformador, né? É você observar. É só você observar, o seu dia a dia está tão cheio disso, desses exemplos, né, que você não quer para dentro de você, né? Todo dia eu passo aqui, né? Aqui eu estou na Irlanda, eu passo e vejo, e fico pensando, eu quero morrer, eu não sei onde é que eu vou morrer, mas eu quero morrer e estar numa terra, né, que seja, né, pura, limpa para mim, e que eu vou servir de alimento para outros também. O que me conforta muito é que eu vou servir de alimento para outras coisas, né? Vai ter um momento que a terra vai ter tão suja que quando a gente morrer, nem de alimento a gente vai servir, porque ali não tem nada para comer nós. A gente vai virar lixo também. Eu não quero virar lixo. Eu quero ser algo muito bom para outros seres, e o meu espírito vai estar feliz onde ele estiver, porque o nosso espírito é isso, a gente está aqui, mas não vamos se transformar. É isso que eu acredito, assim, né? Quando você passa a pensar nesse sentido, as coisas mudam. O que está em seu redor muda, né, também. É simples, não é coisa mirabolante, não. É tudo, a vida é simples, no sentido geral, né? Nada muito. Tem pessoas que têm projetos, rituais para tudo, mas o ritual da vida é simples, é só você pensar assim e querer mudar. Que maravilha ouvir isso. Até eu fiquei aqui num estado de transe, né, pensando em tudo isso que você falou e que concordo plenamente. Caturité, muito obrigado, parenta, por aceitar essa entrevista. Agradecemos muito também a presença de Alberto do canal GAP Filosófico, o canal do Leitor Subversivo, que são escrito também tanto da causa indígena como das causas populares e ambientais. Agradecemos também o canal, agradece os inscritos e as inscritas que se mantêm firmes até o dia de hoje, apesar de tudo. E compartilhe esse vídeo também, podem comentar. Eu vou colocar na descrição do vídeo, que vai sair através do GAP Filosófico e também a partir do canal Abya Yala, vou compartilhar alguns textos e documentos que referem ao povo Kariu Kariri e principalmente as referências sobre alguns conflitos históricos, para quem quiser conhecer, saber mais, já que o conhecimento, sim, realmente, além de libertar, abre consigo uma outra visão da história e, consequentemente, uma outra visão desse presente que nós estamos vivendo nesse momento. Eu agradeço muito. Muito boa tarde, Cheiro Namon, todo mundo aqui, muito obrigado, e agradeço também a presença de Oscar, que nesse segundo bloco não conseguiu estar, mas ele espiritualmente está conosco também, porque ele também é um grande apoiador, né? E fazendo um convite também para quem quiser participar aqui através do canal, vou colocar o link do nosso grupo em WhatsApp, Abya Yala Pindorama, para nós, através do grupo, termos também esse segmento desses conhecimentos, dessas informações, dessas sabedorias que nós precisamos cada dia mais poder agregar às nossas vidas como uma forma de uma caminhada mais, pelo menos mais limpa, como comentou aqui a parenta. Inclusive, a questão da morte é uma coisa que eu sempre digo, né? Nosso corpo, por sua constituição, ele também é alimento para outras vidas e que vão gerar outras vidas. Mas se continuarmos nesse nível de envenenamento de águas, de alimento, de ar, com certeza o nosso corpo pode não servir para alimentos para outras vidas e, por tal, a vida não vai se continuar reproduzindo como ela sempre foi, independendo da existência ou não dos seres humanos. Muito obrigado, muito boa tarde, Purancacaruca, até a próxima. Sim? Inatequeru, Inatequie, Anequie. Obrigado de coração, Ludwig.
a todos que estão aqui ouvindo a história, né? São histórias verdadeiras e verídicas, elas existem. E eu só tenho a agradecer a todos, aliás, a muitos né, companheiros de história, de caminhada, né, de luta, que são homens brancos, né, de outras raças também. Eu só tenho a agradecer muito a esse povo que me orientou. São pessoas que me orientam, Ludwig. Às vezes eu fui mais orientada pelo homem branco também, né, de ter homens brancos conscientes, né, homens pretos conscientes, mulheres, né, e eu vou adquirindo, elas vão me orientando e eu vou adquirindo. E é bom porque nós não somos todo mundo cheio de verdade, mas cada um tem um pouco de verdade dentro de si, né? E a gente vai pegando essa verdade para a gente, se tornando realidade dentro de nós, né? Então isso é muito bom. Que o Araquedizan, né? O Araquedizan são o Deus do sonho para mim, que ele consiga colocar dentro da consciência de cada um de nós o que nós somos, o que seremos, para onde vamos, né? E eu sei quem eu sou e eu só estou tentando saber para onde eu vou, né? E é isso. E na Tequeiro, trabalhemos junto de coração.